proclamando ao mundo a mensagem de Cristo com poder levando. Tu és o mensageiro do reino bendito. Teu dom é o santo evangelho, viver pregando. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz, com trombeta tocar. Convida ao arrependimento todos os pecadores. E diga que o Senhor não tarda a voltar. Não saiam daí. Fiquem agora com a poderosa palavra ministrada pelo irmão José Luiz e o irmão Francisco Butenbender. Mais uma vez, irmão Daniel, irmão Francisco, irmão Valtair, as irmãs que estão ali na cozinha. Quero manifestar a minha alegria, a minha gratidão a Deus. Amém. Por poder estar aqui junto com os irmãos. Porque não tem coisa mais linda, não tem gratidão maior, irmão Francisco, quando nós podemos fazer algo para Deus, né? É verdade. Ainda mais quando nos unimos. Glória a Deus. Porque a união faz a força, né? E quando se fala nas coisas de Deus, não tem coisa mais linda do que a gente poder se unir para juntos trabalhar em prol da seara do Mestre. Porque sempre quando nós ouvimos falar de Deus, nós ouvimos falar que Ele vem. E se Ele vem buscar um povo para si, como diz a Bíblia, um povo seu, zeloso e de boas obras. E nós estamos aqui anunciando para você esse evangelho, que só Ele tem poder de transformar a tua vida, só Ele tem poder de transformar, de mudar a tua história, a história da tua família. Então nós vamos à Bíblia Sagrada, junto com os irmãos aqui, vamos pregar nele em conjunto, como nós fazíamos ali na Rádio São Lourenço, irmão Francisco, e Deus abençoava, irmão Daniel, grandemente a nossa vida. Eu quero que, se você tem a sua Bíblia aí, tire um tempinho, pegue ela, abra junto conosco e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Lá em João, capítulo 12 e o versículo 44 em diante. João, capítulo 12, versículo 44 em diante. João fica logo após Lucas. Ali para você se localizar melhor, e antes de Atos. João, capítulo 12, e o versículo 44 em diante nos diz assim: E Jesus chamou e disse: Quem crer em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Vamos ficar por aqui e vamos juntos meditarmos na poderosa palavra de Deus. Aleluia. Que nos diz assim: Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Que coisa maravilhosa! Então, quem crê em Jesus, crê que ele foi enviado de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, irmão Daniel, isso move o nosso coração,
não achou um justo sequer, não achou ninguém que fosse capaz de morrer em prol da salvação da humanidade, irmão Francisco, em prol da salvação dos povos. Então, a Bíblia diz que Jesus, não achando ninguém, ele enviou o seu filho unigênito. E a Bíblia diz que ele enviou o seu filho unigênito para quê? Para que ninguém se perca. Tal é o amor de Deus para com o ser humano. Oh, glória a Deus. Quem sabe você que está nos ouvindo neste momento, agora, não sabe que Jesus enviou o que ele tinha de mais precioso. Para quê? Para que eu alcançasse a salvação, mas para que você também, que está aí do outro lado, nos assistindo no seu celular, no seu notebook, no seu computador, pudesse também entender, porque a Bíblia diz, né, irmão Francisco? Vamos participar, que a Bíblia diz que Jesus não quer que ninguém se perca, mas que antes chegue ao conhecimento da... Amém, na verdade, estas foram as últimas palavras dirigidas por Jesus a um público maior. A partir de então, os seus momentos, o seu relacionamento foi mais privado entre os discípulos e depois a sua condenação, o seu julgamento. Mas este foi, considerando nós, o último apelo que Jesus fez ao povão, ao povo que ele escutava. Depois ele passou a conviver mais com seus discípulos e depois, como já disse, no seu julgamento. Então ele lança este último apelo, ele diz assim: quem crê em mim, aleluias, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Por quê? Porque a única maneira de Deus nos ouvir e nos responder e ter o cuidado e a atenção para conosco é através do seu Filho, Jesus. Por isso que ele diz: aquele que crê em mim, aleluia, não crê em mim, mas crê naquele que me enviou, no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Foi um dos últimos apelos do Senhor. Então, quem quer que Deus abençoe, tem que ser através de Jesus. Sem Ele, ninguém consegue nada. Sem Ele, sem a intercessão dEle. Por quê? Porque Ele é que nos purifica e nos capacita a termos este contato com Deus. Só Ele. E só através dEle é que os milagres acontecem na nossa vida. Porque Deus, assim, nos ouve através dEle. O ouvido do Senhor é o ouvido de Jesus. Então, por isso que ele diz assim: quem crê em mim, crê naquele que me enviou, porque é Ele que está falando através de Jesus. Este último apelo do Senhor para o grande povo. Amém? Glória a Deus. Isso nos traz uma grande reflexão sobre a humildade de Jesus, Ele mesmo disse certa vez, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E agora ele está dizendo: quem crê em mim, não crê em mim, mas sim naquele que me enviou. Pois o que Jesus veio com uma missão, ele veio com uma tarefa, ele veio para cumprir a missão de quê? De evangelizar, de fazer com que os povos entendessem o plano de Deus para a salvação de suas almas. Tanto é que a Bíblia diz que ele veio para os cansados, veio para os oprimidos, veio para aqueles que muitas vezes dizem: para mim não há solução, para mim nada mais adianta. Eu quero te dizer, à luz da palavra de Deus, se você crer verdadeiramente no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para remissão dos pecados, dos nossos pecados, Ele estará esta noite. Não é amanhã, é esta noite, é agora. Ele estará adentrando na tua vida com providência. E eu sempre digo, queridos e amados irmãos, quando alguém toma uma decisão diante de Deus, não é só ele abençoado, mas Deus abençoa a sua casa. Deus abençoa, irmão Francisco, a sua família. Por isso que ele disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas crê naquele que me enviou. Glória a Deus. E a Bíblia também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Quem sabe você bateu em tantas portas, correu atrás de
tantos meios que não deram em nada. Mas nesta noite estamos a te dizer, se você te voltar para Jesus, se você entender a palavra que nós estamos lendo aqui esta noite com você aqui nesta live, você vai ser transformado, porque a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele veio exatamente para aquele que tem problema, para aquele que tem dificuldade, para aquele que está cansado, para aquele que está oprimido. Hoje vocês estão nos vendo aqui pregando, alegres, sentindo a presença de Deus, mas outrora nós éramos tristes, nós não tínhamos paz, nós não tínhamos esperança, mas fomos encontrados pelo Mestre. E a partir do momento em que nós somos encontrados pelo Mestre, Ele adentra em nós, Ele faz uma transformação em nós. Por isso é que aquele que era triste torna-se alegre, aquele que estava cansado torna-se bastante vigoroso, porque ele tem Jesus na sua vida. Então, não tem coisa melhor, não, irmão Francisco, irmão Walter, do que servir a esse Deus. Amém. Jesus disse aqui no verso 47, diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Marcos 16:15 diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluia. Jesus veio para salvar. Aleluia. Diz assim, quem crê em mim será salvo, e quem não crer será condenado. Aleluia. Ele não vai condenar ninguém, a palavra, porque a oportunidade foi dada através da palavra do Senhor, para que todo aquele que crê se salvasse e todos pudessem lançar mão desta graça maravilhosa nos concedida pelo Senhor. E merecido nós, que andávamos errantes no mundo lá fora, perdidos, andando de um lado para outro, nos entregando às fábulas deste mundo, crendo naquelas coisas que não poderiam nos sustentar e nem nos abençoar, nem nos conduzir, porque levariam-nos para o abismo. Mas assim como nós cremos, lançamos mão do Senhor e Ele nos conduz, enquanto aqui como peregrinos nessa terra. Verdade, irmão Francisco, por isso que ali no versículo 46 diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Olha o cuidado de Deus para com o ser humano, né? Eu vim ao mundo, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Não tem um ser humano, acredito, sobre a face da terra que já não ouviste falar que há só dois caminhos. Um conduz ao céu, que é o que nós, pela graça de Deus, estamos com a autoridade do Espírito Santo de Deus, estamos nos anunciando esta noite. Basta você crer. Por isso é que ele diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crer não pereça nas trevas. E se você quer alcançar a salvação, porque nós precisamos entender uma coisa, amigo que está nos escutando, que a nossa vida é muito rápida, a nossa passagem aqui na terra, irmãos, é muito rápida. Logo, logo nós iremos embora daqui. E se nós em vida, preste atenção, meu amigo, se em vida, se em consciência, nós tomarmos a decisão de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não iremos padecer a eternidade sem Cristo, mas pelo contrário, nós iremos enfrentar uma eternidade com Cristo, porque nós aceitamos a Ele em vida. E a Bíblia diz que Ele deu um livre arbítrio, ninguém é obrigado, mas o certo é que o caminho é Jesus. Por isso que Ele diz, eu sou o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Salvação
é em Jesus. Não adianta, se você tem promessa de salvação noutro caminho, noutra religião, até porque nós não estamos, né, irmão Francisco, pregando religião. Nós estamos pregando o Cristo da cruz, o Cristo que um dia morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou entre os mortos e vive ao lado do Pai. E de lá diz a Bíblia que um dia ele há de voltar. E quando ele voltar, ele vai voltar para quê? Para buscar aqueles que o aceitaram em vida, como especial, zeloso de boa como nova. único e suficiente Salvador. Daí o irmão volta aí e ainda cumprimentou um povo seu, zeloso e de boas obras. Irmão Francisco. Glória a Deus. Aleluia. Ainda a respeito desse versículo, eu sou a luz do mundo. Um pouco antes, ali no versículo 35, o Senhor está se dirigindo à multidão. Ali havia entre eles gregos, galileus, outros mais. Ele diz assim, ó: a luz ainda está convosco por um pouco tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Aleluia. Jesus estava dizendo para eles assim, ó: aproveitem, ainda a luz está aqui. Aleluia. Aproveitem, quem nos ouve, se ainda não aceitou Jesus, ainda há tempo, ainda há a porta da salvação ainda está aberta. Aleluia. Jesus, que é a luz do mundo, o Espírito Santo ainda está aqui, porque a igreja ainda está aqui. O dia que você olhar para a porta de uma igreja vazia, não adianta nem entrar lá mais, porque será tarde demais. Aleluia. Mas ainda há tempo, ainda há oportunidade. A luz do mundo ainda está iluminando esta terra, através da igreja do Senhor. Jesus está falando. E nós, irmão Francisco, estamos aqui pregando o Evangelho como ele é. Porque lá, nós vamos lá no versículo: se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Não é verdade? Se alguém não ouvir, irmão Francisco, Jesus disse: eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Então, o que entendemos com isso? Hoje, Jesus é o nosso advogado. A partir do momento em que nós tomamos a decisão diante dele de aceitá-lo como único e suficiente Salvador, não é verdade, irmão Daniel? Ele passa a advogar nossa causa, ele passa a ser o nosso advogado, ele passa a cuidar de nós, ele passa a dirigir os nossos passos. Se antes nós éramos cegos espiritualmente, a partir da nossa decisão de fé em aceitar Jesus, abre-se os nossos olhos espirituais e nós passamos a entender que precisamos cada vez mais nos aproximar de Jesus. As coisas lá fora estão difíceis, todos nós sabemos, mas aquele que tem Jesus não tem temores. Aquele que tem Jesus, irmão Francisco, ele tem confiança, ele tem certeza de que, embora a situação esteja difícil, mas ele não será abalado, porque ele é cuidado, ele é dirigido pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso é que a Bíblia diz esta noite, por isso é que ele está te dando a oportunidade. E todos nós sabemos que não há predestinação. Esse nasceu para ser salvo e aquele não. A salvação é para aquele que crer. Continuando nessa linha de raciocínio, irmãos Alice, o Senhor estava se dirigindo ali como que, quem sabe, o último sermão para o grande povo. E eu fiquei pensando agora comigo, são os últimos momentos da igreja na terra, os últimos momentos de Jesus falando através da igreja na terra. Ele diz aqui no verso 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, porque o que falo como o Pai me tem dito.
Aleluia. Os nossos ouvidos, Jesus repete lá no livro do Apocalipse, as 7 cartas às igrejas, quem tem ouvir para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Aleluia. Os nossos ouvidos, corruptível e pecador, não pode ouvir a voz de Deus, mas pode ouvir a voz de Jesus. Por isso ele é o intercessor, por isso ele é a luz do mundo. Através dele nós alcançamos as bênçãos de Deus. Através dele, Deus fala conosco, porque o nosso ouvido, a voz de Deus, propriamente dita, o nosso ouvido corruptível e pecador, não pode ouvir, mas nós podemos ouvir a do Senhor Jesus. Aleluia, o nosso Salvador, o querido e amado Filho de Deus, que o Senhor nos deu por amor a minha e a tua vida. Aleluia, nós louvamos a Ele, porque Ele tem, aleluia, falado em nome do Pai para nós. Né? Oh, glória a Que Deus. coisa maravilhosa, irmão Francisco, porque eu não tenho falado de mim mesmo. Jesus dizendo, ele sendo o mestre, ele sendo o rei dos reis. Amém. E nós também estamos aqui, irmão Daniel, irmão Valtair. Nós não estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de alguém que tem poder. Nós estamos falando de alguém que diz que aquele que crê nele receberá a coroa da vida. É verdade. Você já pensou, amigo? Que coisa maravilhosa é quando alguém verdadeiramente crê no Senhor. A partir do momento em que ele deixar esta vida aqui, ele tem a certeza de uma vida eterna com Cristo. Porque afinal, queridos e amados irmãos e ouvintes que nos ouvem aí, nós não somos como os animais que morrem, termina a sua história. A Bíblia diz que nós temos espírito, corpo e alma. É verdade. Após a morte, nós teremos que prestar conta dos nossos atos aqui na terra. E a Bíblia está a nos dizer, a te dizer, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas de mim mesmo, dizemos, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Que coisa maravilhosa! Ele me deu o mandamento. Aleluia. Por isso que nós dissemos no início da mensagem, Jesus veio com uma missão. Jesus sofreu, pagou o preço pelo nosso resgate. E a dor foi tão grande, irmão Francisco, que em certo momento ele chegou a clamar ao Pai: Pai, se possível, olha a obediência, olha a confiança que ele tinha, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feito a tua vontade. Aleluia. Então, se você está lutando, não é culpa de Deus. Amanhã, daqui a pouco, Deus pode e vai entrar com providência se você der o lugar, se você valorizar o sacrifício que Jesus padeceu na cruz do Calvário para garantir-te a salvação. E eu sempre lembro daquele versículo quando Paulo e Silas estavam na prisão. É. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que de repente rompeu-se os aguilhões, houve um terremoto, e Paulo e Silas estavam presos. Por quê? Porque anunciavam o Evangelho, porque pregavam a palavra de Deus, mas de repente aconteceu algo não natural naquele lugar. Tremeu-se o lugar, rebentou-se os aguilhões, e Paulo e Silas foram em direção à porta. Glorioso. E ali estava o carcereiro, claro. Glória a Deus. E diz a Bíblia que de repente aquele homem, em pânico, tomou a sua espada para suicidar-se. Própria vida, né? E os homens de Deus, cheios da graça de Deus, disseram para ele: não te faças nenhum mal, nós todos aqui estamos. E imediatamente ele disse: o que devo fazer para ser salvo? Isso nos leva a entender, irmão Francisco, que ele ouvia o cântico, que ele ouvia a pregação,
as orações que os homens de Deus faziam, mesmo no cárcere. Porque ele disse, questionou com eles, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E eles disseram a ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por isso é que nós te afirmamos nesta noite que a partir da tua decisão, a tua casa pode ser alcançada, a tua casa pode ser mudada. Porque nós estamos pregando um Cristo que muda a história. Nós estamos pregando um Cristo que veio cumprir uma missão e desempenhou essa missão como ninguém. Porque a Bíblia diz que onde Jesus andava, os milagres aconteciam. Salvação acontecia. Porque ele tinha uma missão. E essa missão ele cumpriu a ordenança do Pai. Não é verdade, irmão Francisco? Aleluia. Amém. Além, eu procuro sempre lembrar e fazer lembrar quem a gente fala das coisas concernentes à obra do Senhor Jesus, que primeiramente, embora os milagres seguiam e os sinais do Senhor, o principal mensagem do Senhor Jesus não era de que ele era poderoso para realizar curas, libertação, mas salvar, salvar. Esse foi o grande propósito do Senhor, de salvar vidas. Embora nós conhecemos ocasiões em que Jesus realizou milagres e ele não procurou, ele não quis, com esses milagres, fazer nenhuma propaganda com os outros, tirar um lobby disso. Ele até nem fez questão, muitas vezes, de ir junto a pessoas que ele ordenou a cura, porque o propósito dele, a mensagem dele era a salvação, era crer no Senhor para a salvação, não crer no Senhor para ser curado, não crer no Senhor para ficar rico, não crer no Senhor para simplesmente ter paz, mas crer no Senhor para a salvação. E Mateus 6,33 nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. O Senhor acrescenta. Quando cremos no Senhor por amor e esperamos nele para a salvação da nossa alma, as demais coisas acontecem. Os milagres acontecem na nossa vida e através da nossa vida. Lembrando de Pedro e João, quando eles iam às 3 horas da tarde, a hora nona, ao templo de Jerusalém para adorar o Senhor, a hora da oração, eles encontraram aquele homem coxo que era trazido todos os dias e ali colocado à porta para que, esperando que alguma coisa acontecesse ou alguém desse alguma coisa para ele. E Pedro e João, cheios da graça do Espírito Santo de Deus, uma comunhão perfeita com o Senhor falando através da boca deles, não era deles, mas era a boca do Senhor. Aleluia. Ele passa, eles entram então naquela porta e encontram aquele homem e ele estende a mão para eles pedindo algo. Aleluia. E Pedro diz para eles assim: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo, porque há poder nesse nome, o nome de Jesus. Aleluia. E no raciocínio do irmão Francisco, a Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que creem. É verdade. Então, primeiro a pessoa precisa crer. Primeiro a pessoa precisa tomar uma decisão de fé diante de Deus. Por isso é que o versículo 50, que o irmão Francisco leu, diz: eu sei que o seu mandamento é vida. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. O mandamento do Mestre é vida. A partir do momento em que você aceita o seu mandamento, você aceita o seu chamado, e a Bíblia diz que ele não arromba coração. Você precisa tomar a tua decisão, precisa sentir a necessidade de tomar a decisão diante dele. E aí sim, ele vai adentrar com providência. Porque, queridos e amados, se alguém te anunciar um evangelho fácil, um evangelho que tudo pode, não.
o evangelho é renúncia. Primeiro nós temos que renunciar o nosso eu. Primeiro nós temos que renunciar, entender, compreender o nosso estado pecaminoso. E assim aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aí então, queridos e amados, Ele vai adentrar no nosso coração. E a Bíblia diz que Ele bate suave. Glória a Deus. E Ele está batendo. Quem sabe você está aí fazendo a tua lida. Oh, glória a Deus. Quem sabe você está aí sentado, tomando o teu chimarrão, mas está ouvindo a voz de Deus falar contigo, está ouvindo Jesus dizer: não, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que lhe enviou? É que ninguém se perca, mas que chegue ao conhecimento pleno da salvação, que só há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje nós temos a oportunidade, irmão Francisco, de anunciar o Jesus. Amém. Hoje você que está aí do outro lado tem a oportunidade de ouvir através de nós que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós falamos durante esta mensagem, não vamos roubar mais tempo, o tempo passa depressa, que a nossa vida é rápida, nossa trajetória é muito curta nesta terra. É verdade. A Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. Estamos aqui alegres, felizes, em família da fé, reunidos aqui na casa do irmão Daniel e da sua esposa, junto com o irmão Francisco, o irmão Valtair, da irmã Gláucia, mas não sabemos se no amanhã teremos uma outra oportunidade. Pode Jesus vir nas nuvens buscar a sua igreja, porque a Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará, mas pode Ele vir também individualmente para cada um de nós. Nós não sabemos o dia da nossa partida, Ele deu a vida a nós e Ele toma, Ele leva a hora que Ele quiser. Então, meu amigo, pense nisso. Glória a Deus. Dê um passinho de fé. Aceite-o como único e suficiente Salvador da tua alma. Não sei se temos oportunidade de orar. Teremos em nome de Jesus. Então nós vamos orar em teu favor. Se você está fazendo a tua lida, está sentindo, mais uma vez, eu Glorioso. sinto que tem alguém necessitado Glória a Deus. do outro lado nos assistindo. Aleluia. Se você está fazendo a tua lida, quem sabe você está sentindo algo que nunca sentiu e não sabe o que é. O toque de Deus, é o chamado de Deus, é o plano de Deus se revelando na tua vida, porque Ele quer te salvar, porque Ele quer te abençoar, porque Ele quer ver a tua família abençoada. Aleluia. Então não deixes para o amanhã. Corra depressa para os braços de Cristo. Amém. E você verá a transformação que Ele fará na tua vida e na vida da tua família. E o mais importante, irmão Francisco, Deus. e eu tenho me dirigido ao irmão Francisco porque nós estamos pregando juntos essa noite. O mais importante é que a Bíblia diz que a partir do momento em que a pessoa reconhece o seu estado pecaminoso e se arrepende, o que o Senhor faz? Lança. É mais um esquecimento. Apaga todo o seu passado. A Bíblia diz que o Senhor lança para trás todo o seu estado pecaminoso e a partir de então você passa a viver em novidade de vida. A partir de então você passa a ser dirigido não pelos teus próprios desejos, não pelos teus próprios pensamentos, não pelos teus próprios impulsos, Amém. mas você passa a ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.
Se nós estamos aqui pregando a você com veemência, é porque nós estamos sentindo Deus aqui nesse lugar, é porque nós estamos sentindo o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. E como está trabalhando na nossa vida, está contagiando você aí do outro lado. Mas antes de orar, quero dizer a você: pare um pouquinho com teus afazeres. Recline a tua cabeça. Eu acho que o irmão Francisco ainda quer falar alguma coisa, eu já vou dar a oportunidade. Recline a tua cabeça e tome a tua decisão diante do Senhor. E o mais rápido possível, procure uma igreja evangélica, uma igreja que pregue a palavra como ela é. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual a verdade, irmão Daniel? É a palavra. A Bíblia diz que ela é como espada de dois gumes, que penetra no mais profundo do ser humano. Então tome a tua decisão, e antes de orar, vamos ouvir o irmão Francisco aí. Aleluia. A respeito quando o irmão falou sobre o que o Senhor coloca no mar do esquecimento, nossas falhas, nem ele mesmo se lembra, porque ele apaga. E está entre a mensagem que Pedro pregou, as primeiras mensagens pregadas pelos primórdios da igreja do Senhor. Pedro, ali em Jerusalém, diz assim, ó, em Atos 3 e 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos. As primeiras mensagens, uma das primeiras mensagens pregadas pelos apóstolos, pelos líderes da igreja do Senhor: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham o refrigério, o tempo do refrigério da presença de Deus na nossa vida. Amém? Então, neste momento, nós estaremos orando por você. E eu volto a insistir. Irmão Daniel, o irmão ainda vai ouvir falar. Alguém vai se dirigir a você e vai dizer: aleluia, Deus trabalhou, Deus fez algo, Deus mudou a minha vida aquela noite. Não porque nós estamos aqui, pobre e miserável homens que somos, irmão Francisco. Mas o irmão Francisco citou sobre Pedro e João quando se dirigiam à Porta Formosa. Ali estava o coxo. Ele queria dinheiro, ele queria esmola, ele estava acostumado a ganhar esmola, os trocadinhos, como diz o gaúcho. Mas ali se dirigia ao templo, a hora nona, dois homens de Deus que tinham o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, a autoridade de Deus na sua vida. Aleluia. E é usando essa mesma autoridade que um dia Pedro e João usaram para fazer o coxo da Porta Formosa levantar. É que nós vamos orar por você. E o Senhor entrará com providência na tua vida. E eu vou ouvir esse testemunho. Nós vamos ouvir esse testemunho. Porque nós não estamos aqui brincando de evangelho. Nós estamos aqui falando um evangelho de poder, um evangelho transformador, um evangelho regenerador. Oh, glória a Deus. Vamos orar com a permissão do irmão Daniel. Nós estaremos orando. Soberano e grande Deus que está no céu, somos gratos a Ti por esta oportunidade de poder estar aqui nesta live, Senhor, falando contigo e com aqueles que estão nos assistindo. Nós não sabemos o problema, nós não sabemos a dificuldade, nós não sabemos o que, Senhor, ele ou ela necessita. Mas nesta hora, usando, Senhor, a autoridade que um dia Tu delegaste a nós ordenamos a bênção, nós ordenamos a vitória, nós ordenamos salvação nesta casa, salvação nesta vida, que está neste momento até mesmo não entendendo o que está sentindo, o que está se passando. Nós sabemos que é a Tua mão, que é a Tua operação, que é o Teu agir,
na vida dele ou dela. Meu Deus, entra com providência, faz com que ele corra depressa para ti, porque o amanhã pode ser tarde. Muito obrigado, Senhor, por poder estar aqui esta noite, falando do teu evangelho, mesmo limitado como somos, mas, Senhor, tu delegaste a nós, e assim, na tua autoridade, nós estamos aqui dizendo às pessoas que tu é bom, Aleluia. dizendo às pessoas que tu transforma, dizendo às pessoas que não é impossível para ti. Meu Deus, permanece aqui do lar dos teus filhos, permanece, Senhor, no meu lar, na minha família, cuidando de nós. Permanece cuidando do lado do irmão Francisco, irmão Altair, a nossa vida, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Somos dependentes de ti, ó Pai, porque se não é a tua misericórdia, aqui não estaríamos, mas pela tua misericórdia estamos aqui anunciando o teu evangelho. Obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus, meus irmãos. Que maravilha aprendemos do Senhor Jesus. Glorioso. Ouvimos a palavra poderosa dos irmãos, né? Compartilhamos, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, e fomos tocados, sem sombra de dúvidas, fomos tocados pela presença do Senhor Jesus. Agradecemos a todos que estiveram conosco, né? Eu não sei a hora, o dia que os irmãos vão estar escutando, assistindo essa live, essa mensagem poderosa, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, mas que o Senhor possa trabalhar grandemente e fortemente no coração de cada um de vocês. Basta você abrir o seu coração para o Senhor, ouvir a palavra, deixar penetrar no profundo do seu coração, que aí o Senhor estará trabalhando e você estará recebendo da parte do Senhor as bênçãos dele. Amém? Quem sabe você, meu amigo, achou estranho, ou nunca tinha visto, né, alguém pregar em conjunto. Mas eu quero dizer a você que nós tivemos experiências tremendas com Deus assim. E fazia tempo que isso não acontecia, né, irmão Francisco? Amém. Alguns anos. Mas hoje Deus proporcionou. Aleluia. E é por isso, irmão Francisco, que eu tenho a certeza que Deus fez algo Oh, glória a Jesus. na vida de alguém essa noite. Maravilha. Deus abençoe. Que a história de alguém ficou marcada, ficou carimbada. Jeová te pegou essa noite. Porque o Senhor nunca despediu ninguém vazio, né? É verdade. Ninguém que foi para ouvir a palavra, ouviu a palavra que alimentou o espírito, e também o alimento para o sustento biológico da sua carne. É verdade. Amém?